Comunicando Direito. Apoio Cultural. O Trilegal vai te ensinar a surfar por cima da falta de grana! É demais ganhar no Trilegal. É muito bom ganhar no Trilegal. O Trilegal nunca acumula e nessa semana prêmios em dinheiro. 20 mil! Pra surfar por cima das contas. 50 mil! Pra surfar por um carro novo. 100 mil! Pra sua casa nova, pro seu negócio, pro que você quiser. Trilegal! Seu verão, muito mais Trilegal! Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Carmona Advogados, em 2018 completando 25 anos de advocacia. Ética, comprometimento, agilidade e profissionais altamente capacitados nas seguintes áreas do direito: direito do trabalho, direito civil, cobranças, indenização, contratos e direito imobiliário, direito de família, inventários, divórcios e alimentos. E a defesa incessante de seus clientes. Atendemos todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Avenida Protásio Alves, 8079, Alto Petrópolis, em frente ao Fórum. Telefone 3334 2575. Facebook Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 32 27 4445, Caxias do Sul. Stock Glass. Vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Um atendimento totalmente focado no bem-estar do cliente, com entrega pontual de produtos de altíssima qualidade. Avenida João 23, 425, bairro São Sebastião, Porto Alegre. Fone 30 26 37 10. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Olá, amigos, estamos entrando no ar com mais um programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, na G-Sul TV, canal 6 da NET Porto Alegre. Hoje, com os participantes aqui, advogados, à sua direita do seu televisor, doutora Ângela Beatriz, ao meu lado aqui, doutora Luísio Martins, e da sua esquerda, do seu televisor, doutor Air Alves Freitas Júnior. E eu que vos falo, Felipe Carmona, apresentando o programa. No nosso primeiro bloco do programa, sempre tratando de um tema jurídico que está em evidência nos noticiários. Esta semana, mais uma vez, vamos tratar, agora não mais em tese, do julgamento do Lula. Tivemos, então, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região
confirmando a condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aumentando inclusive a sua pena. Diante dessas circunstâncias, gostaria aqui de debater com os nossos convidados, nossos participantes, sobre esta condenação do Lula. Se ela foi justa, se ela foi injusta, como será o panorama jurídico agora do nosso presidente, se ele será preso, se ele não será preso, e quais serão os recursos que são inerentes a esta situação jurídica que foi engendrada agora com relação à condenação no tribunal. Doutora Ângela, o que nós podemos retratar com relação a esta situação da condenação, ou seja, ratificando a condenação da sentença do juiz Moro, lá de Curitiba? Agora a coisa complicou para o Lula, né? Bastante. E esperar que o tribunal mude isso. Que essa situação seja revertida. Acho difícil. Foi justa ou injusta a condenação? Mas eu não vou entrar no mérito se foi justa ou injusta, É né? opinião pessoal. É uma questão... Eu gostaria de não dar a minha opinião. Doutora Luísa. Está ficando em cima do muro. Doutora Luísa, então eu posso lhe perguntar então, se foi justa ou foi injusta? Da justiça e da injustiça eu vou chegar no final. Agora, eu me senti orgulhoso do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele julgou o processo não influenciado por uma pressão psicológica que vinha dos movimentos sociais, da Vila Campesina, quase que inundaram Porto Alegre de militância política. Aquilo ali era pressão. E o tribunal não se deixou intimidar. E derrubou todos os argumentos da defesa, não deixou pedra sobre pedra. Então, atacou todos os pontos que a defesa alegava e muito mais. Ele conseguiu, no seu julgamento, os desembargadores, eles conseguiram sempre encontrar um elo de ligação entre os depoimentos de um com as outras testemunhas, inclusive dos delatores. Então eu me sinto orgulhoso, de ter o Tribunal Regional Federal sediado aqui no Rio Grande do Sul, ter proferido uma decisão com base na prova, com base no direito, sem pressão, não querendo prejudicar ou beneficiar alguém. Julgou de acordo com o processo, julgou de acordo com a lei. E na minha opinião, eu acho que a condenação foi justa. Foi justa porque o relator ele levou 3 horas e meia dissecando toda a prova do processo, depois o revisor mais 2 horas, o Fogal mais 1 hora e meia, sei que deu quase 8 horas de julgamentos. Então, eles não deixaram assim, nenhuma pontinha de dúvida que pudesse denotar a inocência do Lula. Ali a responsabilidade dele pela acusação ali era evidente. Eu já antes, sem conhecer o processo, tomando conhecimento pela mídia, eu já verificava um período, uma decisão sombria para ele. E que se confirmou. Estou muito orgulhoso do nosso tribunal e acho que foi justíssimo. E digo mais, essa decisão é muito difícil de ser revertida nas instâncias superiores, porque nós soubemos que os tribunais superiores não reavaliam prova, não há reexame de prova. Eles não podem chegar e analisar, a prova não é suficiente para condenação. Ele pode se basear em questões técnicas, verificar alguma nulidade ou coisa parecida, que eu acho muito difícil. Agora, a minha preocupação é a seguinte: Brasília é um outro mundo. Na Brasília acontecem coisas por baixo dos panos que nós, simples mortais, não temos acesso. A minha preocupação é essa. Será que não vai ser a República de Curitiba contra a República de Brasília, doutor? Enquanto a gente tem o orgulho da justiça, do judiciário gaúcho, já não se pode falar o mesmo de Brasília. Eu não vejo, doutor Felipe, eu não vejo essa questão da República de Curitiba, mas... Mas esse era um dos argumentos da defesa de Lula com relação à competência. Aí a República de Curitiba, então, também é a República de Porto Alegre. Não, é que, na verdade, tudo se iniciou, doutor Aloysio? É só uma questão
de início da competência material para julgar aquele processo, né, a questão do crime. Mas, enfim, Dr. Júnior, essa questão da prova, não tem a prova nos autos, dos elementos que levaram à convicção do Tribunal Regional Federal a admitir que Lula então tinha recebido o triplex como parte de corrupção, né, na verdade, como uma bola no jargão popular, né, como se fala, né, para beneficiar a construtora. Que o doutor tem para nos clarear aí sobre esse julgamento? Eu acho que dentro do contexto fático probatório, né, eu considero justa a decisão também, né? Fez uma análise detalhada, dissecou a prova, né? Essa questão de ligar ele ao triplex, fez a ligação, inúmeros depoimentos confirmaram essa situação e ao final, né, acabou por referendar a decisão de primeiro grau lá da Vara Federal de Curitiba. Não, disseram que ele erraram ainda, porque aumentaram a condenação. Referendou e majorou a condenação, né? Mas acabou por referendar o entendimento. Sabe-se que é muito difícil a reversão dessa situação. Eles, ao que a gente verifica, eles vão arguir inúmeras nulidades no julgado, que isso já vem lá desde o início, e é essa a esperança, né? Só nulidade no julgamento, eles arguíram 30. É por isso que eu falo ali da questão da competência, doutor. Foi a primeira brincadeira aqui, né? Eu falei que a questão da competência, uma dessas nulidades era a questão de competência, né, para julgar esse processo ou não. Enfim, existem outras 29 que foram, todas elas no relatório do voto do condutor, indicadas, né? Nenhuma delas foram acatadas, né? Enfim, né? Felizmente ou infelizmente para aqueles que assim estavam vendo. Mas acho que, querendo ou não, ela foi uma decisão fundamentada. Querendo ou não, foi bem fundamentada isso. Né? Acho que o número de laudas do acórdão, do voto relator, já foi superior à sentença. Aquela questão que era discutida pelos partidários do ex-presidente Lula, de que havia um complô do Ministério Público, do juiz de primeiro grau, havia todo mundo querendo não deixar ele ser presidente. Isso aí não se concretizou. Mas, doutor, desculpa, doutor Arrido, acho que até... Mas essa questão, eu sinceramente fico um pouco frustrado com o sistema, né, em si, que muitas vezes a gente acaba vendo uma possível parcialidade. Eu digo porque os desembargadores, né, e foi noticiado isso pela mídia de forma bem ostensiva, né, almoçaram com o Procurador-Geral da República. Que eu acho isso, assim, ao meu ver, podem ser amigos fora dali, ou até no mundo jurídico. Eu acho que isso, primeiramente, seria uma questão antiética. E acredito também em uma outra situação que me pareceu nesse julgamento um pouco equivocada, que a gente no mundo jurídico, a gente sabe, quando a gente vai para um tribunal fazer uma sustentação oral, a doutora Luísa, o doutor Júnior, a doutora Ângela, a gente sabe que sempre a gente pensa, né, quando vai lá aos tribunos fazer aquela sustentação oral, tentar modificar aquilo que mais ou menos já está se consolidado. Então, quando o voto relator dá aquela decisão, mantém a decisão ou reverte a decisão, a gente não espera que os demais acompanhem ou não sem a sua sustentação oral. Me parece, e isso é o que também foi de forma intensa veiculada, que já durante o julgamento, já durante a leitura do relatório, já tinha sido noticiada que o julgamento já era de 3-0, ou seja, os 3 votos dos desembargadores já tinha sido lançado aos meios, aos noticiários. E isso, ao meu ver, eu entendo que isso foi uma barrigada, né, do tribunal, e eu acho que uma questão também muito séria, e acho que deve ser analisado com mais cautela. Uma situação que me causou estranheza foi que não ter sido divulgada essa decisão, porque
de uma forma ou de outra, sempre acaba vazando. São inúmeras pessoas envolvidas, né? Por exemplo, dentro de um gabinete, dentro de uma secretaria, assessoria. E eu achei estranho, né, que não tenha sido divulgada, né? Mas, como o Dr. Felipe está dizendo, isso já, durante o julgamento, já houve esse vazamento dessa informação. É que, na verdade, os desembargadores, eles trazem pronto o julgamento, a decisão já. Eles trazem, mas eles têm a possibilidade de mudar na hora, principalmente em função da sustentação oral que o advogado faz. Exatamente. Eu já tive vários processos em que ou pelo menos fez pensar, né? Não, cansei de ter algum processo lá, que depois da sustentação oral, o desembargador estava com uma posição definida, e ele disse, olha, em função da sustentação oral, eu fiquei em dúvida num aspecto e tal, eu vou querer dar uma examinada melhor nesse processo. E acontece. E é correto. Né? O voto vem pronto, porque eles não vão ter que analisar ali o processo, senão vai levar uma semana julgando. Ou até mesmo o revisor ou vogal pode pedir vista. Exato. Não, às vezes o próprio relator, sim. ele está com o voto pronto em função da sustentação oral, ele diz, olha, eu vou examinar melhor a situação. E pode modificar, ou pode manter. Isso claro, é uma coisa, é natural do processo. Do julgamento, exatamente. Então o fato de que os julgamentos, as decisões vieram prontas, isso não significa muita coisa, porque afinal de contas, eles analisaram o processo durante um bom tempo. Isso eu acho que até não há dúvidas que eles já vinham com esses relatórios, ou seja, seus votos, né, pronto. Mas eu coloco em xeque essa questão dos noticiários já terem essa decisão dos 3-0. Porque às vezes tem um pouco de boato também. Às vezes um pouco de boato. Até porque não apareceu essa. Fez uma aposta, isso aí se confirmou. Exatamente. Né? Até mesmo para se conseguir sempre em busca de um furo eu também, por exemplo, na véspera, eu encontrei os conhecidos e até disseram assim, olha, tem um político muito influente aqui do Rio Grande do Sul, que hoje abandonou a política. Ele disse, olha, não, já está definido, está absolvido Lula. Um político, um ex-senador, ex-deputado, e que, não vou dizer o nome para não... Ele disse, não, já está. Ele disse para o assessor dele, o Lula vai ser absolvido. E aí? Eu, francamente... Aí, neste caso, foi, né, um chute. Foi diferente. Pois eu, francamente, não aí tinha. Se me perguntasse, eu não sabia. Agora, surpreendeu, sinceramente, também outra questão que no julgamento surpreendeu o aumento da pena. Eu acho que nesse aspecto, mesmo que alguns partidários, ou até, né, aqueles que fossem de oposição, até se esperava uma possível condenação, mas agora um aumento da pena, até pode ser até um pouco de teoria de conspiração, né? 12 anos em um mês, né? 13, dá o número 13 junto. Fora os outros processos que estão em andamento, né? Agora uma outra questão é que, com aquilo que nós havíamos discutido há pouco, que é muito difícil reverter as decisões dos tribunais superiores, mas em função daquela politicagem que é o STJ, que é o Supremo, eu tenho preocupação. Porque lá, os bagrinhos lá não tem chance. Não. Bagrinho no STJ, STF... Doutor Luiz, assim, o doutor é um advogado e já atuou muito nessa área, que é a área criminal. Né? Eu, sinceramente, eu não tenho contato com essa área. Mas me parece, salve engano, e aí por isso o doutor... refugiu nas palavras do doutor, no STJ há a possibilidade de modificar a dosagem da pena, ou não há? Há essa discussão. Sim, aí que não é questão da aplicação do direito, né? Pode haver uma condenação e aí até inverter a questão do tempo, a pena. Sim, o equívoco na aplicação da pena. Né? E aí até o regime, que pode mudar, né? Não, até inclusive nos processos do júri popular, quando julga, depois que o júri julga, o tribunal, a segunda instância, não pode absolver nem condenar o réu. Ele pode anular e pode dosar a pena. Ele pode retirar as qualificadoras, ele pode entender que houve uma aplicação de uma pena exacerbada e reduzir a pena. Isso ele pode. Que aí envolve a aplicação do direito e não do reexame de prova. E doutor, agora... O Lula vai direto para a cadeia ou não? Bom, então tem essa questão agora. Porque há uma jurisprudência que entende que sim, né? Há uma condenação em colegiado. Vai ou não vai? Casualmente hoje ele entrou já com habeas preventivo no STJ com o objetivo de impedir
porque o TRF aqui, quando proferiu o acordo, já disse, olha, depois de tramitar todos os recursos aqui, expedir mandado de prisão. O TRF aqui disse isso, porque é o pensamento atual da jurisprudência. Não mandou prender, mas terminados os trâmites do recurso, que agora vai ser os embargos declaratórios, aí tem que expedir o mandado de prisão. Já determinou que entregasse passaporte também. Não, mas aí o passaporte foi uma ação de Brasília, não foi dessa. Aí então a preocupação dele já foi ingressar com habeas preventivo lá no STJ, pedindo que não seja preso caso, depois que julgue se vai levar ou não. Aquilo que eu disse, Brasília eu tenho medo. Politicagem de Brasília, porque a politicagem de Brasília não é só no Congresso, não é só no Executivo. Em Brasília... permeia os tribunais superiores também. Né? Doutor, tanto é, agora não esqueci de tanto é que houve uma reclamação contra a atuação do advogado do Lula. E olha, eu achei uma atuação brilhante. Belíssimo advogado. Fez o que pôde, agora não pode fazer milagre. Ele não pode fazer milagre. Eu só tenho uma ressalva a fazer com relação a isso, perdão, doutor, me interromper. A questão dele, só a postura dele com relação ao julgador. Eu sempre, da outra vez, com relação à sentença, eu já havia me pronunciado nesse sentido, que ele, ao invés de ele atacar a decisão, ele ataca o julgador. A única ressalva que eu tenho que fazer com relação a isso, né, que ele, ao invés de se pronunciar a respeito da decisão, ele foi contra os desembargadores. Até entendo, porque é muito difícil, é um julgamento de peso, é um julgamento que tem elementos muito mais fortes que simplesmente um elemento, qualquer, pessoa, qualquer situação. Não sei se vocês sabem, o advogado do presidente entrou inclusive com ação de abuso penal, de autoridade. Sim. Não, a ação de abuso de autoridade contra o Moro. Sim, ação penal. Ação penal de abuso de autoridade. Sim, claro que ele entrou com essa ação foi julgada improcedente. Não, ela não foi nem ela. Ela foi julgada, ela não foi admitida. Ela é uma ação pública. Aí o Ministério Público não mandou arquivar, aí eles entraram com ação penal público subsidiária. E aí o tribunal também entendeu que não cabia, porque não se tratava de inércia do Ministério Público. O Ministério Público entendeu que não era caso. É possível ação penal subsidiária quando o Ministério Público ele fica inerte. Não, ele não ficou inerte, ele mandou arquivar. Aí não cabe a subsidiária. É uma guerra de gigantes, é isso que eu ia falar. Então eu acho que realmente, de certa forma, houve um pré-julgamento. Querendo ou não, houve um pré-julgamento. E aí o advogado, Cristiano, ele atuou com as armas que ele trabalhou muito bem. Ele trabalhou muito bem. E nesse aspecto, assim, realmente, havendo indício de abuso de autoridade, eu acho que ele não pode se curvar. Um advogado não pode se curvar, não pode, seja como procurador, seja como advogado contra juiz, ele tem que atuar. Agora eu pergunto aos colegas, para nós encerrar esse bloco, está quase encerrando, né? O Lula vai chegar a cumprir a prisão ou não? Acho que a gente pode. Acho que não, doutor Luiz. Acho que não. E vamos ao intervalo e ainda depois a gente volta. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Trilegal! Seu verão, muito mais Trilegal! Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Stock Glass. Então, amigos, estamos voltando após o nosso brevíssimo intervalo com o programa Comunicando Direito. Estávamos no bloco anterior falando sobre a possibilidade do Lula ser preso ou não. A doutora Luísa fez uma provocação se ele vai preso ou não vai preso. Doutora Luísa, se ele for preso, o que acontece? Ele vai ver o sol, nascer quadrado. Agora, eu acho que, por exemplo, se ele conseguir não ser preso depois do julgamento de segundo grau, aí ele não vai cumprir prisão. Aí vai estar velhinho, aí dá perdão humanitário e uma série de coisas. Agora, e tem um outro detalhe que está se consolidando, está se vislumbrando, está se encaminhando para isso no Supremo, que é a questão da modificação do entendimento de cumprir a prisão a partir do colegiado, do tribunal. Exatamente, porque a votação, a última, porque, não sei se vocês sabem, inicialmente havia o entendimento de que a decisão
tinha que transitar em julgado para depois ser recolhido. Esgotar todos os recursos. E tinha, até eu acho que era um dos... Aquele lá de Brasília, que estava envolvido na falcatrua do TRT de São Paulo, como é que era o nome dele? Não sei. Era um governador de Brasília lá. Era o Estevão, não sei o quê. Tá. Ele ficou 25, 26 anos recorrendo. E não ia preso nunca. 25 anos recorrendo. Aí isso estava gerando uma série de a sociedade estava clamando por justiça. Aí houve esse entendimento. A partir do segundo grau, tem que modificar aquele entendimento de que, a partir do segundo grau, pode ser preso e Uma não condenação viola... colegiado. Exatamente. Naquela ocasião, eu entendi que era um entendimento equivocado. Porque a Constituição previa que tinha que esgotar todos os recursos. E, no meu entendimento, naquela ocasião, não houve nada na Constituição que modificasse essa situação. Mudou apenas o entendimento deles. Eu concordava mas tecnicamente eu entendia que era incorreto. Porque se a Constituição dizia que deveria ser, só podia ser preso depois de transitado em julgado, não podia o Supremo mudar o entendimento sem que houvesse uma modificação na Constituição. Eu entendi que era equivocado. E então hoje está vigindo essa ideia de que só pode ser preso já depois do segundo grau. Só que isso está prejudicando os poderosos. Antes era só as pessoas de pequeno poder aquisitivo, não tinham. Isso agora está influindo, está sendo aplicada nos poderosos. E aí estão querendo mudar de novo esse entendimento. Agora está pegando o seu Cunha, pode pegar o Cabral. seu Lula, o seu Cabral, etc. Aí o que eles estão fazendo lá, os poderosos do Supremo? Querendo revisar o entendimento. E não duvido que não revise o entendimento, porque com a entrada do novo ministro, esse que foi nomeado agora pelo Temer, Alexandre de Moraes, ele entende que de forma... o Gilmar Mendes, que votou contra a prisão depois do segundo grau, disse que está disposto a rever o seu posicionamento, e quando o Gilmar diz isso... Eu acho que se eles colocarem em votação isso, reverte, porque a votação aquela foi apertada de 6-5, eu acho. Já foi 6-5, exatamente. Isso, e vai inverter. Vai ser 5 agora, mandando prender só depois do trânsito julgado definitivo. Que, na verdade, era uma jurisprudência que ela já era consolidada há muitos anos, há muito tempo. Né? Isso foi uma questão recente, alterou, e me parece que realmente é o revés da jurisprudência. O Brasil ele tem essas questões, né? Essa jurisprudência, essa insegurança jurídica, né? Seja para os mais afortunados, como disse o doutor Aloysio, seja pelos menos afortunados, né? Porque muitas vezes nós vemos, né, as desigualdades e aqueles que são condenados de forma, né, talvez uma pena maior, uma pena menor, né, que tem essa possibilidade de reverter por uma nulidade no STJ, sendo condenado e levado à cadeia, né? Ninguém quer ficar na cadeia, isso é verdade. Porque aquilo que eu tinha dito, que a condenação, depois de transitar em julgado, em todas as instâncias, ela pouco favorece aos menos afortunados, porque os bagrinhos não têm condições de contratar bons profissionais para ir até lá em cima. Brasília, entrar com um habeas corpus, isso é verdade, né? E não é qualquer advogado que faz tribunal superior, né? Aí eles vão depender da defensoria, que a gente sabe que é precário. São ótimos advogados, mas infelizmente tem suas limitações. Exatamente. Mas isso, né, nós vemos aí agora, recentemente, essa questão das inseguranças. Vamos torcer para que não mude esse posicionamento do Supremo. Porque aí volta a impunidade. Aí o seu Lula não vai ser preso, aí daqui a pouco já vão soltar o Cunha e só vão prender daqui a 20 anos, quando aí ele já vai estar em cadeira de rodas, e aí vai gerar um descontentamento no povo, uma falta de credibilidade no judiciário por parte da população. O que nós torcemos é que o Brasil seja um país sério, né, doutor? E tenho certeza que com essas condenações que estão sendo feitas, alguma coisa vai mudar. Pois é, essa questão da seriedade a gente vê, por exemplo, trazer um assunto aí, o Temer aí então quis nomear para o Ministério do Trabalho e Emprego a Cristiane Brasil. Cristiane Brasil, doutora Ângela, obrigado por ter me ajudado. E aí, né, uma moça
né, com todo respeito, deve ter as suas qualificações para querer ser nomeado, mas as coisas que são incongruentes, né? Uma pessoa que é condenada, né, na Justiça do Trabalho, sendo presidente do órgão máximo do trabalho. Né? O que a doutora Ângela tem Depois do depoimento dela, que veiculou domingo, O vídeo? o vídeo, aí, assim, aquilo ali não deixou dúvida nenhuma de que ela não tem a menor capacidade, elegância, nada, nenhum requisito para ser ministra. Eu acho que ela até estava no trago ali. Pois é, doutora, eu penso assim... Não lhe interrompendo, já interrompendo. Até o pai dela deu umas alfinetadas. Sim, eu vi o Roberto Jefferson, né, que ele falou que, na verdade, qualquer pessoa que exerce um cargo público, ele tem o dever, né, de utilizar as redes sociais com muito mais prudência. E é verdade, né? Porque imagina uma pessoa pública, uma pessoa figura pública, já tem toda uma discussão, uma polêmica. Né, em volta Doutora Júnior. Olha, os dois, né? Tanto ela quanto o pai dela, o senhor Roberto Jefferson, são advogados também, são nossos colegas, né? Com relação à questão das ações trabalhistas, nós tínhamos uma ação trabalhista na qual se discutia o vínculo de emprego e foi feito o acordo perante a Justiça do Trabalho reconhecendo o vínculo. Ela negou na sua defesa veementemente, né, que existisse o vínculo de emprego e acabou fazendo um acordo reconhecendo o vínculo, né? Partindo-se daí, já se tem que ela não tem a mínima condição de ocupar esse cargo, né? E o desenrolar da situação toda, né? Ela ficou até então se manteve em silêncio, ela não se pronunciou, muito pouco, de forma comedida. Só uma pequena interrupção para não fugir do Sim. assunto. Eu disse que eu acho que até o fazer acordo, até que não seria até louvável, todo mundo está reconhecendo, mas parece que ela não pagou também. Não pagou. Não pagou. Tem Caloteiro, deu calote. Deu calote. Deu calote. Não, o detalhe que chamou a atenção. O pior é isso. Não pagar. O detalhe que chamou a atenção foi isso, porque nós, assim, né, eu atuo muito milita na Justiça do Trabalho. O doutor Felipe também. A gente não vê essa situação de, por exemplo, ou tu nega o vínculo e tu vai fazer um acordo reconhecendo o vínculo, é meio estranho uma situação assim. Mas tudo bem. E aí depois vem esse vídeo, eu confesso para vocês que eu não assisti, né? Eu só acompanhei pela mídia, vi. A gente pode botar no nosso programa. Tinha a divulgação ali. Eu juro pra vocês que eu não achava que eu tinha nada pra dever para essas duas pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso em breve. Ação trabalhista toda hora a gente tem. Todo mundo pode ter, eu tenho, ele tem, qualquer um pode ter. Eu só quero saber o seguinte. Né, mas as circunstâncias nas quais foi gravado esse vídeo também já são meio duvidosas, né? A situação toda que se tinha ali. Eu acredito que agora, né, eu acho que ela não, de forma alguma ela assume. Já tem, parece até que o ministro Marum já disse que é para indicar outra pessoa, né? Já pediu que se indique outra pessoa para ocupar o cargo, né? Então, não se tem a mínima possibilidade dessa senhora ocupar esse cargo, né? Diante de todos os pequenos detalhes que estão vindo assim, já demonstra que ela não adianta, ela não pode ocupar esse cargo. Né? Como se vê aí, né? E os princípios constitucionais, doutora Luiz? A probidade. Você tem a questão da moralidade. Que é o que está discutindo o movimento dos advogados trabalhistas. Por que insiste, doutora Luiz? É os conchavos? Não, a política. É a visibilidade do cargo, é o ego pessoal. Toda uma série de. Você ministra, quer dizer, e as mordomias do cargo, etc. Tal. Agora, eu entendo que. Eu não sei como é que Roberto Jefferson, um criminoso, que já foi condenado e é dono de um partido. Dono de um partido e consegue lá pegar o T pelo cabresto e colocar a filha dele no ministério. Que poder é esse que esse homem tem? Mas é a questão da articulação política. Acho que é isso que da questão da seriedade do Brasil que falta muito, né? E aí, assim, no momento que eu penso, pelo menos é o que eu penso, né? Não sei se vocês concordam com isso ou não, e até você, nosso cara telespectador. Se eu estou sendo nomeada, por exemplo, eu no lugar dela, se eu estou sendo nomeado por um cargo público
e aí me colocam em xeque a minha idoneidade e ainda provam, né, que há uma possibilidade de isso influenciar, a primeira coisa que eu faço é me distanciar. Então eu não vou aceitar mais esse encargo, eu vou trabalhar para merecer aqui em outro lugar, enfim, que não tenha não essa... desgastar a imagem dela, Exatamente. até como política. Mas aí está desgastando do governo como mulher, porque imagina, né, no meio de 4 homens, né? Eu, Sem camisa, que era o torço que ressaltavam, né? Na minha opinião, o presidente Temer é um fraco. Ele podia chamar o Gerson, indica outro que essa não tem como. Mas o problema dele é que ele está assustado com a questão ele está assustado com a questão da reforma da Previdência. Ele vai perder apoio político. Bom, mas indica um outro do partido Sim, dele. Eu também acredito. Não, ele é um fraco. Agora também teve aquele problema na Caixa Econômica Federal que do afastamento dos diretores. que ele não queria afastar. Demorou, não queria afastar. Ele não queria afastar. E aí a opinião, a pressão começou a pegar pro lado não dele. foi a pressão. Lá os órgãos de controle do governo pegaram e disseram, olha, se tu não demitir, a coisa vai sobrar para ti. Aí ele demitiu. Sim, aconteceu com a Dilma, né? Aí vai sobrar para ti. Aí ele então afastou os diretores. Por que não queria afastar os diretores? É politicagem. Então afastou quando foi ameaçado. Ou tu afasta, ou a coisa vai recair sobre ti. Aí ele, aí não. Sempre há um interesse privado político em detrimento do social, né? Da questão da população, do Brasil. E isso, infelizmente, tira a seriedade do Brasil. Realmente, a gente tem que clamar. A gente tem que ir mais para a rua. É isso que, na verdade, que falta do nosso povo, é de ir mais para a rua, de reclamar mais, de exigir mais dos nossos políticos. A gente, às vezes, acaba se limitando a só reclamar, mas, às vezes, também não age. Eu acho que essa ministra não assume, ela não assume, e se assumir, vai ser uma calamidade. Sim. Vai ser uma vergonha, situação né? hilária, ela vai ser motivo de chacota da população. Não tem a mínima condição. Mas e a repercussão da condenação do Lula no exterior aí? A repercussão é forte. Na França se revoltaram, né? Eu acho que os observatórios, né, da questão democrática, acho que realmente essa questão aí realmente se revoltaram muito com a condenação. E, pelos meios, a forma, enfim, como foi feito, e até a questão dos movimentos sociais que foram realizados em razão do julgamento. Acho que sim, a repercussão foi, né, absurda. É muito difícil, né? Eu não me lembro, acho que o Berlusconi na Itália, que teve uma repercussão também, que foi uma situação de clamor muito grande, né? Mas, assim, sinceramente, não me lembro de mais nenhum outro presidente em todo mundo. Não me lembro. O doutor acha que existe, ou teve algum outro que teve uma repercussão tão forte lá como... na Argentina, lá não tem os argentinos. Os argentinos têm da bater a panela, que foi, na verdade, quando o Macri, na verdade, né, na época do Macri, né? Mas aí era a questão da inflação. Agora, uma coisa que eu gostei do julgamento, porque não houve baderna, com raras exceções, houve foi assim, pacífico, foi pacífico. Aquilo que eu tinha manifestação. pregado aqui num programa anterior ao julgamento. Olha, temos que aceitar o resultado. Se for condenado, nós temos que aceitar. Se for absolvido também. Mas, doutora Luiz, e assim é que é um povo civilizado. O que está fazendo falta, o doutor Felipe estava falando agora há pouco, essa questão, essa mobilização. Por que nós não temos essa mobilização, né, que teve aqui? Foram 3 dias antes do julgamento ter mobilização. Por que nós não temos essa mobilização agora, atualmente, com relação a essa situação do país? Né? Por que nós não fomos lá, que não houve essa pressão lá, quando da votação lá da denúncia do presidente Michel Temer? Por que nós não nos mobilizamos? E aí eu acho que não adiantava a mobilização, porque a dinheirama foi tanta, jorrou malas de dinheiro para cada deputado. A gente não pode desistir, né? As emendas dos orçamentos. Teve deputado aí que se fez no seu reduto eleitoral. Mas a manifestação serve para demonstrar a insatisfação do povo. Que o político, e parece que a gente aceita tudo calado. Bom,
Nossos amigos telespectadores, então, vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Trilegal! Seu verão, muito mais Trilegal! Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Stock Glass. Olá, amigos. Estamos voltando para o terceiro e último bloco do programa Comunicando Direito. Para você, telespectador, que tem alguma dúvida em direito, você pode entrar em contato conosco através do nosso Facebook, programa Comunicando Direito, ou através do nosso e-mail comunicandodireito@gmail.com. Faça a sua pergunta, caso queira se identificar, bote seu nome certinho, e caso não queira se identificar, por favor, faça essa observação. Hoje temos aqui diversos telespectadores que nos enviaram as perguntas durante a semana. Na medida do possível, vamos respondê-las aqui com os nossos colegas de bancada, a doutora Ângela, a doutora Luísio e a doutora Air Júnior. Mas a primeira pergunta, então, direcionada à bancada, o qual a telespectadora não identificada informa que mantém união estável com um homem de 80 anos, que tem AVC e está em estado grave no hospital. Este senhor possui 5 filhos da união anterior. Com a doença do companheiro, os filhos do casamento anterior estão pretendendo excluir a telespectadora dos bens e de qualquer direito. A telespectadora, então, ela está perguntando o que ela pode fazer. Algum colega queira ajudar aí nessa situação dessa telespectadora? Em relação à preocupação dela em que os herdeiros, os filhos do primeiro casamento dele, pretenderem afastar ela da herança, isso aí não tem risco nenhum, né? Se ela e os filhos, o direito, não basta a pretensão de alguém tirar o direito do outro. A lei é que tira o direito, a lei é que dá e a lei é que tira o direito. Nessa situação aí, tendo em vista a doença dele, tendo esse AVC, a primeira coisa que ela tem que fazer é interditar ele, porque ela precisa praticar alguns atos em nome dele. Por exemplo, ele deve receber aposentadoria, benefício, por exemplo. Então tem que ter alguém que o represente. E ela, como companheira ou esposa, é casada? É companheira, que ela fala em companheira. companheira. Não importa. Ela, como companheira, ela pode entrar com um pedido de interdição, consegue uma decisão liminar, nomeando ela curadora provisória, e ela vai gerir a pessoa do que está incapaz. E depois ela vai administrar da forma como deve, e os herdeiros do primeiro casamento não vão poder fazer nada. A situação é tranquila. Isso é uma dúvida bem frequente, até eu vejo assim, bastante gente perguntando com relação a isso aí, porque às vezes, né, tem um casamento anterior, tem os filhos, e aí há uma discussão se vai ter direito ou não. Na verdade, como a doutora Luísa disse, a lei não tira, né, e nem dá direito a mais ninguém, ela tenta igualar. Alguém mais quer complementar? Então vamos para uma segunda pergunta aqui, de direito de família, uma telespectadora também não identificado, gostaria de saber como faz para poder cancelar a pensão alimentícia, pois tem uma filha já com 21 anos e está casada essa filha. E há 3 anos não mais está estudando. Bom, Aí, doutora Ângela, por gentileza. Para cancelar, né, ou retirar essa pensão, essa obrigação, é preciso entrar com uma ação de exoneração de alimentos, né? Fazer prova de que a filha já está casada, que não estuda. Só o fato de já estar casada já é o suficiente, né? Então tem que entrar com essa ação para isso. Complementar a doutora Luísa. E ela deve, inclusive, pedir uma medida liminar de exoneração liminar. Que tem um dado muito importante. Porque o processo demora muito. E ela nesse meio tempo... E depois tem aquele detalhe, alimento não se devolve. Né? Recebeu, não devolve. Né? Então, ele tem que ter essa preocupação de pedir a liminar. Então e só que para obter a liminar, ele tem que instruir a inicial com prova forte disso, mostrando que ela está vivendo com outro, que ela já tem maior de idade e não está estudando, etc. Fazendo essa prova, ele consegue uma liminar, a partir dali não ser mais pagado.
Esse dado aqui é muito importante, né? Ela está informando que está casada. Estando casada, acho que por aí sim, só isso aí já elimina. Só um complemento, né? Lembrando que o implemento da maioridade não exime, né, do pagamento. Isso é importante, né? é importante. A questão aí para custear os estudos, se demonstrar a dependência econômica do genitor, né? Pode se manter isso aí. E principalmente se o genitor for uma pessoa rica, né? Se tiver possibilidade. Sempre tem aquela questão, né? Necessidade e possibilidade aí. Doutora Luiz, eu acho que é uma pergunta pertinente aí como um grande exímio especialista. E até é uma maneira até de trazer à tona e relembrar os fatos que aconteceram para deixar jamais esquecê-los, né, dessa situação. Uma telespectadora não identificada pergunta por que, mesmo tendo havido 242 pessoas mortas no caso da Boate Kiss, os acusados não foram julgados pelo Tribunal do Júri Popular. Lembrando, né, essa semana completou 5 anos da situação aí do incidente da Boate Kiss. Pouquíssimos acusados foram levados, né, à justiça e parece que, doutora Luiz, só 4 estão nesta possibilidade aí. Por que eles não podem ser julgados pelo júri popular, doutora Luiz? Não é que não pode, é que a questão ainda não está definida, né? É que o juiz do primeiro grau entendeu que eles deviam ser submetidos a júri popular. O segundo grau, por 4-4, o segundo grau, por 2-1, se não me falha a memória, entendeu que devia ser mantido o júri popular. Aí deu o que chama embargos infringentes, que é a reunião de mais desembargadores, e aí a votação foi 4-4. 4 entendia que devia a júri e 4 entendia que não. E aí, como houve empate, beneficiou o réu. Né? Então, esclarecendo ao telespectador, houve um entendimento de que não houve intenção, que seria o dolo direto, e nem o dolo indireto, ou seja, não assumiu o risco. Eles não assumiram o risco, né? Me parece que um dos argumentos que a defesa usou até muito bem é que ele não podia assumir o risco porque algum deles estavam dentro da própria boate. Então, se eles tivessem assumindo, se eles soubessem que aquilo podia acontecer, eles não estariam lá dentro, né? Mas eu tenho uma opinião formada que o STJ vai modificar essa decisão. Ele vai modificar essa decisão porque nessa fase do processo, na fase da pronúncia, vige o princípio indúbio pro società. Na dúvida se resolve a favor da sociedade. Então, se manda a júri. Claro que, por exemplo, no dia do julgamento pelo júri, o povo vai poder novamente apreciar essa questão. Eles lá no júri podem desclassificar para culposo. Eles podem lá. Então, mas aí eles, por imposição constitucional, cabe a eles o julgamento, e aí se eles desclassificarem, aí então não tem volta. Nessa situação, né, me parece que são só apenas 4 réus. 4 réus que podem haver essas... porque os réus estariam envolvamente ligados. Seria o dono, o gerente... Os 2 sócios e o integrante da banda. E o resto seria culpa derivada. De bombeiros. Os bombeiros foram umas penas pequenas, bem leves até, pelo Tribunal Militar. Eu acho que o STJ é capaz de reformar e é possível ele reformar isso. Já houve até, inclusive, o recurso do Ministério Público nesse sentido. Tomara. Vamos lá, então, uma pergunta aqui, eu vou adicionar ao Dr. Júnior, sobre direito do trabalho. Olá, amigos do programa, recebi uma suspensão do trabalho devido ao meu comportamento. Recebi uma ameaça de demissão por tal fato. Ouvir, na verdade, falar que não pode se demitir após o retorno da suspensão. Caso a empresa me demita, o que posso fazer para reverter esta decisão? Em primeiro lugar, não pode haver, né, dupla punição. Neste caso, houve a suspensão, vai se retornar ao trabalho, ela vai retornar suas atividades. Não há, de imediato, a aplicação da justa causa, não se pode aplicar a dupla punição, neste caso. Se houver, né, se a situação for essa, se ela for dispensada por justa causa, ela pode buscar, através do Poder Judiciário, né, a reversão dessa justa causa e vai alegar essa situação.
né? A dispensa por justa causa é uma medida mais gravosa que se aplica ao trabalhador, e os tribunais e o judiciário têm plena ciência disso e têm aplicado isso nas suas decisões, né? Então, ela vai levar aí essa discussão ao Poder Judiciário, vai demonstrar, e isso certamente vai ser revertido, né? Então, não se pode aplicar essa dupla, ela não pode ser punida 2 vezes por uma conduta faltosa. Mas demitida sem justa causa... Assim, aí ela se houver a dispensa sem justa causa, não há dever do empregador aí, né, justificar, né? Se ela for dispensada sem justa causa, ela vai receber aí todos os seus direitos, né? E nesse caso aí, por exemplo, o empregado deve ter cometido uma falta grave e por isso ele recebeu a suspensão. Essa falta que ele cometeu, eu não sei que falta foi, poderia inclusive ter demitido por justa causa. Agora, no momento que ele não demitiu, apenas suspendeu, aí eu chamo perdão tácito. Perdão tácito e não exatamente. Há dupla punição, né? Não se pode... Aí só se ela vier a cometer uma outra falta, aí sim. Aí se cometeu, se reiterou essa situação, daqui a pouco a gente pode usar de forma hipotética isso aqui fosse faltas ao trabalho, se ela retornou e tornou a faltar ao trabalho, não comparecer. É a mesma coisa, já de várias situações, que às vezes quando os clientes nos procuram para fazer a defesa no processo de trabalho, aí eles dizem, mas esse fulano, uns 4 meses atrás, ele me roubou. Por que tu não demitiu ele para a rua? Bom, aí já era. Perdão tácito. Tu aceitou que ele te roubasse. Perdão tácito não pode alegar. Não pode mais alegar. O que passou, passou. Mais uma pergunta aqui de um telespectador não identificado e que pergunta se quando compra um imóvel é possível dispensar os vendedores das negativas fiscais exigidas pela lei. Doutora Luísio. Poder pode, com exceção das negativas fiscais, né? Essas negativas fiscais não pode. Por exemplo, a negativa do imposto de renda, a negativa dos tributos estaduais, até porque não havendo essa negativa, se presume fraude de execução. Agora, aquelas negativas as negativas forenses, de que está respondendo o processo, negativa de PTU, essas coisas, até pode dispensar, porque ela vai gravar o próprio imóvel. Aí é um risco. Eu acho que essa pessoa que quer ter cautela, exija todas as negativas, né? Agora, porque ele pode assumir, ele pode vir no futuro sofrer um processo com reconhecimento de fraude de execução ou coisa parecida. Então, o ideal é exigir todas as negativas, então, aquelas facultativas que de processos, as negativas Agora, as outras, as obrigatórias, é necessário, de bom alvitre, o contribuinte exigir. Só tem uma questão que essa da Justiça do Trabalho também, hoje em dia, tem sido muito exigida também, né? Mas também pode ser dispensada, essas não são obrigatórias, elas podem ser dispensadas, aí tu cobre o risco de uma ação trabalhista, né? O que não pode é, por exemplo, as negativas federal, imposto de renda, principalmente se o cara é comerciante, claro, né? Do INSS, ele também é comerciante, tem que ter a negativa do INSS. O que a gente pode indicar para este telespectador é o seguinte: contrate um bom advogado para fazer este contrato, redigir esse contrato, certificar se está todo redondinho, ou, né, junto à sua imobiliária, uma imobiliária competente, uma imobiliária de respeito, aí, para que não dê dor de cabeça no futuro, porque a pior coisa é quando o adquirente, o comprador, compra aquele imóvel, né, às vezes investindo dinheiro de uma vida toda, e aí chegar no final, né, tem lá uma ação, tem que gastar com o advogado e até ter o risco de perder este imóvel, que é a pior coisa que pode acontecer para qualquer pessoa. E gastar bem mais do que fazer um contrato. Com certeza, né? Uma orientação de um profissional. Isso acontece muito. Eu já vi caso de 4 anos depois aparecer uma dívida, uma penhora do fisco em relação à compra do imóvel, alegando que na época da alienação existia uma dívida fiscal e o Código Tributário Nacional, ele é claro, presume-se a fraude de execução quando o vendedor tem dívida com a fazenda. Quando ele está inscrito na fazenda. E isso já na esfera civil, isso já não prospera. Já tem que ter o registro, né? Já tem que anteceder. Exatamente. Lá não. A lei fiscal é clara. E 3, 4 anos depois, essa pessoa... A sorte que, nesse caso, a pessoa tinha certidão.
O físico, não sei por que cargas d'água, acabou dando essa certidão para a pessoa, de forma equivocada ou não, mas deu. Né? E se ele deu de forma equivocada, o contribuinte não pode ser punido. Sim. Bom, como diz o ditado popular, né, prevenir sempre é a melhor solução. E estamos chegando mais uma vez ao final do programa Comunicando Direito, da Confraria da Comunicação, agradecendo a participação da doutora Ângela Beatriz, agradecido por mais uma vez estar aqui na companhia de você aqui, o nosso doutor Aloysio Martins, para brilhantar com as suas belas palavras e sempre lúcidas explanações, doutor Air Júnior, que também um ótimo causídico, sempre, né, com as explanações pontuais, e a você, nosso telespectador, que está sempre nos acompanhando na G-Sul TV, canal 6 da NET, sempre aos sábados às 20 horas. Comunicando Direito. Apoio Cultural. O Trilegal vai te ensinar a surfar por cima da falta de grana! É demais ganhar no Trilegal. É muito bom ganhar no Trilegal. O Trilegal nunca acumula e nessa semana prêmios em dinheiro. 20 mil! Pra surfar por cima das contas. 50 mil! Pra surfar por um carro novo. 100 mil! Pra sua casa nova, pro seu negócio, pro que você quiser. Trilegal! Seu verão, muito mais Trilegal! Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Carmona Advogados, em 2018, completando 25 anos de advocacia. Avenida Protásio Alves, 8079, Alto Petrópolis, em frente ao Fórum. Telefone 3334-2575. Facebook, Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 32 27 4445. Caxias do Sul. Stock Glass, Avenida João 23, 425. Bairro São Sebastião, Porto Alegre.